Nesse momento, está bastante caro fazer transações na rede do Bitcoin. E isso não só tem impactado nas transações monetárias, como também tem gerado aí, na verdade, gerou neste final de semana um marco histórico para a rede do Bitcoin. A maior quantidade de taxas pagas em um único dia para mineradores foi atingida agora no dia 16. E isso tem trazido impactos tanto positivos no que diz respeito à mineração de Bitcoin, quanto negativos no que diz respeito à usabilidade dos usuários comuns e principalmente no que diz respeito à compreensão da escalabilidade da rede do Bitcoin para os próximos anos. Então eu resolvi trazer alguns dados on-chain aqui para a gente entender da onde está vindo essas taxas de transação, essa elevação das taxas de transação e principalmente o que a gente pode esperar aí no futuro da rede, na perspectiva futura, principalmente para aqueles que querem fazer transações monetárias comuns, tá? É disso que a gente vai debater nesse vídeo de análise hoje. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends e meu nome é Cauê Oliveira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Block Trends, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Principalmente porque ainda essa semana nós vamos bater um papo com um minerador de Bitcoin que minera em nível institucional e que vai ser bastante importante para a gente unificar tanto essa análise que você está assistindo agora, quanto na live que a gente vai fazer na quinta-feira, às 11h30 da manhã, e a gente vai estar batendo um papo justamente para tentar compreender melhor essa situação. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre principalmente algumas questões no que diz respeito ao protocolo Ordinals e a alta taxa de transação que está sendo executada, que está sendo necessitada aí para os usuários comuns que desejam fazer algum tipo de transação na rede do Bitcoin. Então vamos partir aqui para a minha tela e já começar a entender essa situação atual. Então esse debate sobre as taxas aí acaba trazendo uns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Mas a grande questão é que essa alta quantidade de taxas atual já é algo similar ao que a gente tinha visto nos dois topos dos bull markets anteriores, tá? Então só para que vocês tenham, coloquem em perspectiva que esse alto nível de taxas que está sendo paga na rede do Bitcoin, primeiro não é a primeira vez que isso acontece, mas entretanto é a terceira vez que isso acontece nesse nível tão intenso, tá? Lembrando que nas últimas duas vezes onde isso aconteceu, nós não tínhamos o protocolo Ordinals, tá? Isso foi justamente gerado por volume de demanda de transação monetária exclusivamente, porque naquela época ainda não existia o protocolo Ordinals, né? Que é o protocolo que surgiu aí no ano de 2023, que permitiu a inserção de dados dentro da rede do Bitcoin do modo que eles estão estruturados hoje, tá? No formato de que possibilitam criação de NFTs, possibilitam criação de novos tokens com o modelo BRC20. Nós sempre tivemos inserção de dados na blockchain do Bitcoin, mas nunca neste formato que unificasse um padrão de emissão e transformasse esses dados aí em NFTs, em tokens fungíveis, como é o BRC20. Só que a gente já tinha tido esse volume, essa quantidade de taxas, né, esse valor de taxa média em outros dois momentos. Atualmente, a rede está com mais ou menos $37 de taxa média, o que é bastante alto para uma transação monetária comum, uma transação convencional, só que isso não foi a única vez onde isso aconteceu, tá? Nós tivemos esse mesmo fenômeno acontecendo em 2017, ali em dezembro de 2017, onde as taxas chegaram a custar mais ou menos $54, isso tudo por conta da alta demanda monetária de transações e, obviamente, a taxa, ela no fundo, é um reflexo do nível de prioridade ou do nível de urgência que aquele usuário quer fazer. E aqui eu estou falando da alta quantidade de usuários, né, do agregado de usuários. Quando há uma demanda por urgência de transação mais alta, isso acaba fazendo com que as taxas médias de transação acabem se elevando, né? E isso é visto tipicamente nos bull markets por conta do hype, por conta do FOMO que as pessoas estão ali de fazerem negociações em Bitcoin, não só em Bitcoin, mas outros ativos digitais também. Isso acaba impactando diretamente nas taxas, tá? A segunda vez que a gente tinha visto isso, e foi justamente a vez com a maior quantidade de taxas que a gente registrou, né? Então eu tô falando de taxa média de transação e não taxa total, tá? A taxa média mais alta que nós já registramos na rede do Bitcoin foi em 21 de abril de 2021, em torno de $62, tá? E o que a gente tem visto justamente agora neste final de semana é que nós batemos aí cerca de
37 dólares, tá? Então no dia 16 e no dia 17 de ontem, a gente bateu 37 dólares em taxa média de transação, isso sendo aí basicamente a terceira maior taxa de transação da rede, a transação média, né? Taxa média de transação da rede do Bitcoin, tá? Essa alta quantidade de taxas, né? Aliás, esse alto valor das taxas também ocasionou que a quantidade total de taxas do Bitcoin, né? A quantidade total recolhida aí num dia chegasse aí a mais ou menos 549 Bitcoin, né? No caso, isso já tinha sido visto somente em 2018, né? Em 2017, aliás, no final de 2017, e agora em maio, né? Que também teve esse período onde houve o boom dos ordinals, né? Então, nesse ano a gente teve um primeiro boom de ordinals que foi justamente em maio deste ano, que trouxe aí à tona a capacidade que os ordinals tinham, e nós já tínhamos visto um pico assim bastante expressivo também, né? E agora a gente está vendo um segundo pico. Quando a gente coloca em dólar, para ter uma perspectiva mais direta, é aí que entra a grande questão, tá? Então, no que diz respeito à quantidade de taxas totais num dia pago, a gente acabou de atingir aqui no dia 16, se eu não me engano, tá? Então, aqui no dia 16, a maior quantidade de taxas pagas em um único dia para mineradores, tá? Então se você comparar aqui, provavelmente vocês não vão ver, talvez, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu fazer um desenho aqui para que vocês fiquem mais fácil de observar. Aqui é onde está a taxa, tá? Ela tá mais ou menos bem aqui, nesse valor, e foi a maior de toda a história do Bitcoin. A gente só teve outros 3 momentos muito significativos também, que foi justamente nesse pico dos ordinals aqui no início deste ano, no topo do bull market de 2021 e no topo do bull market de 2017, como eu tinha falado anteriormente, tá? Tá uma linha bem fininha, porque foi um único dia que atingiu esse pico bem alto, e talvez alguns de vocês, caso estiverem vendo até pelo celular, talvez não consigam observar propriamente dito, tá? Só que para a gente ter em níveis de valores, isso significou um valor total pago a mineradores em taxas, tá? Então aqui a gente está observando apenas taxas, no valor total de 23,6 milhões de dólares pagos em taxa apenas no dia 16, tá? Isso aí acabou ultrapassando valores anteriores vistos tanto no início desse ano aí com o frenesi dos ordinals, que tinham sido de aproximadamente 17,7 milhões de dólares, tá? E também aqui nos outros 2 grandes momentos que tivemos taxas nesse valor, que foi em abril de 2021, aproximadamente 16,7 milhões, e em dezembro de 2017, com aproximadamente 20,7 milhões, só para mostrar que os atuais 23,6 milhões é o maior da história aí, né? A maior taxa registrada, a maior quantidade diária de taxa registrada na rede do Bitcoin, e obviamente isso aí acabou impactando positivamente os mineradores, né? Então os mineradores estiveram vendo aí uma quantidade de receita de mineração, quando a gente coloca em dólar, de aproximadamente 63,8 milhões de dólares, tá? Então, a quantidade de receita de mineração, e aqui a gente está observando tanto a receita de subsídio de bloco, tá? Que é a quantidade de Bitcoin emitida dentro de um bloco, quanto da receita proveniente de taxas de transação. Também esteve aí no patamar de 63,8 milhões de dólares, que é um patamar que também só foi visto outras 2 vezes, que foi no topo do bull market anterior, que nós tivemos aí um duplo topo, né? Nós tivemos um topo mais ou menos em novembro de 2021 e também tivemos um topo ali em abril de 2021. E em ambos os momentos a gente viu taxas, receitas de mineração sendo nesse mesmo patamar, tá? Entretanto, quando a gente coloca a receita de mineração em Bitcoin, e não mais vendo aqui a receita de mineração em dólar, tá? Então, para a gente observar esses mais de 60 milhões de dólares em Bitcoin, a gente tem algo bastante curioso também de se observar, que é justamente a receita de mineração em Bitcoin está condizente com o que com o que era visto somente no último halving, tá? Então, a gente sabe que o processo do halving, ele reduz a receita de mineração pela metade, por conta de acabar reduzindo também a receita, acabar reduzindo também a emissão de novos Bitcoins do mercado. Então, a cada 210 mil blocos, que são aproximadamente 4 anos, a quantidade de Bitcoin emitido no mercado reduz pela metade. Tendencialmente, é ideal que
a quantidade de receita de mineração, medido aqui em Bitcoin, tá? E não em dólar, a quantidade de receita de mineração também reduza pela metade, tá? Então, aqui no período de 2017 até 2018, né, que foi até 2020, no caso, que foi quando houve o último halving, né, em maio de 2020, a receita de mineração em Bitcoin estava em torno ali de 1,7, 1,9, batia às vezes 2.000 bitcoins, tá? E aqui depois do halving, obviamente, caiu para 900 mil bitcoins, caiu aí mais ou menos quase pela metade, tá? Entretanto, esse último pico que nós tivemos agora neste final de semana, tá? Fez com que a receita de mineração atingisse quase 1,5 bitcoin, tá? Que era algo que a gente só tinha visto aqui justamente no período da última época e não da época atual, tá? Então a gente tinha visto isso somente em 2020, né? Observando que essa dinâmica de alta taxa de transação também impactou na receita de mineração como um todo, inclusive fez com que a receita de mineração em Bitcoin voltasse aí para o patamar que estava na última época, né? Algo bastante curioso, positivo novamente para os mineradores, mas negativo aí no que diz respeito à transação monetária convencional. Isso aí está parcialmente ligado com a alta quantidade de vendas de NFTs e volumes de NFTs que a gente tem visto aí no Bitcoin. Curiosamente, o volume de vendas de NFTs no Bitcoin está maior, né? Supera aí a Solana, o Ethereum, a Polygon, a Arbitrum, outras redes e segundas camadas aí que costumam ser onde as negociações de NFTs existem, tá? Então, quando a gente está observando aí nos últimos 7 dias, o Bitcoin teve em torno de 366 milhões de dólares em vendas, né? Em volume negociado de NFTs, enquanto a Solana e a Ethereum tiveram ambas aí em torno de 91 milhões de dólares, tá? Então, a gente pode ver que as duas outras principais blockchains do mercado combinadas ainda não conseguem superar, nestes últimos 7 dias aqui, não conseguiram superar o volume de vendas de NFTs do que a gente teve na blockchain do Bitcoin, tá? Inclusive, se vocês olharem para esse painel aqui lateral, vocês vão ver que das 10 primeiras coleções mais vendidas de NFTs no mercado, 9 delas correspondem a coleções existentes no Bitcoin, tá? São coleções relacionadas ao BRC20 e correlacionadas com o protocolo Ordinals, certo? E no que diz respeito ao protocolo Ordinals, a gente já tem visto aí que estamos nos aproximando de 50 milhões de inscrições, tá? Então, em 2023, no início do ano de 2023, foi quando surgiu o protocolo Ordinals e a gente agora já está em menos de um ano alcançando quase 50 milhões de inscrições, tá? Isso aí acabou correspondendo mais ou menos a 173 milhões de dólares pagos só para fazer essas inscrições dentro do Bitcoin, tá? Então as pessoas no agregado aí pagaram mais de 173 milhões de dólares para fazerem transações e inscrições desses tipos de dados dentro da blockchain. E quando a gente observa aqui na quantidade de taxas diárias, a gente vê que esse volume que a gente teve no dia 16 agora, né, neste sábado, foi bastante referente com a quantidade de taxas pagas aqui no protocolo Ordinals, né? Isso nos mostra que essa alta quantidade de taxa que a gente viu, na verdade, essa máxima histórica de taxas pagas na rede do blockchain esteve intrinsecamente, diretamente ligada com a quantidade de taxas que foi paga aqui no protocolo Ordinals, né? Isso acaba nos dando uma pista para dizer que esse aumento, né, esse pico de transações, aliás, esse pico de taxas pagas aos mineradores em taxas, né, esse pico de receita de mineradores em taxas que nós vimos agora neste final de semana foi originada por conta de grandes volumes de negociação em Ordinals, né, e principalmente no que diz respeito a transações de Ordinals. Entretanto, vale lembrar que isso não significa que as pessoas estiveram transacionando JPEGs de macaco, né, como as pessoas costumam falar, né? Não, isso não são imagens apenas, tá? Quando a gente observa aqui esse gráfico que está aqui em cima da minha cabeça, a gente percebe que cerca de 95,6 aí, mais ou menos, das inscrições que acontecem no protocolo Ordinals são texto. Isso significa que nós estamos falando de tokens BRC20, tá? Esses tokens BRC20 são justamente aqueles tokens que são criados dentro da blockchain do Bitcoin por meio do protocolo Ordinals, mas não são imagens, não são vídeos, não são NFTs de imagens como a gente costuma chamar. Na verdade, eles são tokens fungíveis porque são tokens aí
são quase como se fossem altcoins dentro da rede do Bitcoin, tá? E a gente tem visto aí esse surgimento desses tokens justamente aqui mostrando que a partir de novembro, tá? Então, quando esse gráfico aqui a gente vê que a partir de novembro eles começaram a corresponder muito mais no que diz respeito à quantidade de taxas que estava sendo referente ao total do bloco, tá? Então, quando a gente percebe aqui que nesse momento apenas 63% das transações são não ordinais. Isso significa que quase metade das taxas pagas em transação nesse momento são derivadas do protocolo Ordinals, tá? Isso mostra o peso que o protocolo Ordinals está fazendo nas taxas pagas na rede atualmente, tá? Principalmente quando a gente observa a mempool, tá? Então aqui a gente tem o próximo bloco, certo? Então aqui a gente está observando o próximo bloco que ainda não saiu, mas a gente consegue observar aqui mais ou menos uma expectativa, né, como será mais ou menos o próximo bloco que será inserido na rede do Bitcoin, e a gente já consegue ver que a taxa mediana que está sendo paga aí com base nesses 291 sats por V-byte, que é o valor atual da rede, corresponde a mais ou menos 16,96 dólares, que é a taxa atual, tá? E para a gente observar justamente o impacto do Ordinals, esse quadrado aqui mostra todas as transações, tá? Todas as transações que estão na mempool para o próximo bloco, que poderão ser inseridas aí no próximo bloco, tá? E a gente tem como filtrar aqui, inclusive foi uma atualização mais recente da mempool, mempool.space, quando a gente filtra por inscription, tá? A gente filtra por inscrições, a gente observa que um grande volume de todas as transações que estão posicionadas aqui na mempool são transações ordinais, tá? Então eu vou retirar aqui as inscrições, vocês podem ver que o que está mais vermelho é aquelas transações relacionadas a inscriptions, tá? E quando a gente tira aqui, ó, vocês podem ver que ela acaba sendo bastante significativa no que diz respeito à construção das transações que estão à espera de serem negociados, tá? Esse padrão a gente tem visto aí, principalmente depois de março, tá? A gente tinha visto outros picos aqui em abril de 2021 de congestão, justamente por conta da alta demanda do último bull market, mas agora a gente tem visto um padrão mais contínuo de altas taxas pagas aqui na rede do Bitcoin, tá? Isso daí é algo que vai impactar como um todo no que diz respeito às pessoas que desejam fazer transações monetárias convencionais. Na minha expectativa, essas transações vão continuar caras na rede, tá? Então não acreditem muito que as taxas serão reduzidas muito significativamente, porque é provável que a demanda por espaço de bloco continue aumentando em 2024, principalmente porque é possível que o preço do Bitcoin também acabe subindo. Essa subida no preço do Bitcoin traz maior demanda para a rede, traz maior quantidade de pessoas querendo transacionar Bitcoin na rede e também acaba impulsionando que especuladores enxerguem o protocolo Ordinals como uma forma de fazer mais capital, de gerar mais movimento especulativo. Isso daí pode ser uma combinação de fatores que vai continuar mantendo as taxas em níveis mais caros. Essa dinâmica, se ela vai continuar por mais alguns anos, se ela vai ser para sempre, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nessa quinta-feira desta semana, quando a gente vai fazer uma live com um minerador e futuramente essa live vai ser anunciada aqui no canal. Então, por isso, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho e deixa o seu like caso essas informações tenham sido úteis para você também. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Block Trends. Tchau!